Tá gravando, Thiago, vai contigo. Tá. Fala pessoal, bom dia. Vamos falar um É. pouquinho agora do produto de previdência, tá? Eu acho que antes de falar de previdência privada, a gente tem que falar um pouquinho da previdência social, né? Que uma coisa está ligada diretamente à outra. A previdência social, antes desse problema todo aí com pandemia, a previdência social ela estava muito em foco, né? Por conta da reforma da previdência. Eu não sei se todo mundo tem um conhecimento o que realmente é a reforma da Previdência, né? Por que o governo está tendo que atuar em cima da Previdência Social? Falando de uma maneira macro, assim, hoje o que acontece no Brasil é que a população está envelhecendo muito, tá? Grande parte da população já está mais velha e tem muita gente se aposentando e poucas pessoas estão contribuindo para a Previdência Social. Então, está tendo um desequilíbrio na balança. Tá? Então, o rombo da Previdência ele já vem, não é de agora, ele já é de vários e vários e vários anos. Tá? Então, só que o governo chegou no momento que ele teve que intervir. Ele começou entre aspas, dificultar um pouco mais as pessoas a se aposentar, seja por idade ou por tempo de contribuição, justamente para tentar diminuir esse desequilíbrio da balança. E com isso aqui, na minha opinião, não vai ser somente essa reforma da Previdência que vai equilibrar. Por quê? Hoje, grande parte do rombo da Previdência está na parte dos militares, da segurança pública. Por quê? A gente sabe que o militar, ele, quando recebe pensão, ele passa para os familiares, né? Então, isso vai por anos e anos. Então, grande parte do rombo está nesse nicho. E o Bolsonaro e a turma lá do Guedes não mudaram a regra para esse público, entendeu? Eles simplesmente mudaram para as pessoas, gente como a gente, entendeu? Então, eles estão tentando diminuir, tá? Mas não vão equilibrar. Então, aí pode-se dizer que daqui a alguns anos a gente vai ver que vão vir mais reformas e cada vez mais vai ser difícil você se aposentar pela Previdência Social. Isso se o governo conseguir manter, arcar com tudo que ele está propondo, tá? Então, nesse ponto, a Previdência privada, a Previdência complementar, ela faz total sentido. Por quê? Ela vem... Você vai se aposentar, né, teoricamente, na Previdência Social, e a Previdência privada ela vai vir para complementar esse recurso para você se manter lá nos 65, 70, 80. E a expectativa de vida, cada vez mais, cada ano que passa, ela vai aumentando mais. Né? Então, a gente tem que se preocupar, sim, com o futuro, porque o futuro ele começa agora. Tá? Então, vocês iniciando um plano agora, vai ser a segurança de vocês lá no futuro. E aí você fala, pô, Thiago, mas como é que eu faço, então, para contratar um plano de previdência? Hoje, grande parte do mercado de previdência ele é distribuído pelos bancos, tá? Então, qualquer agência bancária está igual farmácia, né? Cada esquina tem uma. Então, assim, o gerente de banco, ele tem metas sobre a previdência, né? Então, assim, hoje é um dos produtos mais populares do mercado aí de investimentos. Então, assim, o gerente, por ter meta, ele nem sempre ele faz uma venda consultiva para o cliente. Ele quer simplesmente empurrar um produto. Ele tem meta de PGBL, ele tem meta de VGBL, e ele simplesmente ele não quer saber qual é o seu perfil de investimento e o que realmente qual a previdência, o produto que se enquadra para você. Então, assim, a ideia dessa conversa é justamente eu mostrar essa visão do produto e vocês terem ciência que no momento que vocês forem contratar, vocês vão dar a diretriz pro seu assessor, ou para o banco, ou para a própria Globos, do que vocês querem, o que enquadra no dia a dia de vocês, entendeu? Então, hoje, existem dois modelos de produto, né? Existe o PGBL e o VGBL. O PGBL
ele é um produto que só faz sentido para as pessoas que realizam a declaração completa do imposto de renda. Por que disso? O PGBL eles permite ter uma dedução fiscal de até 12% da sua renda bruta anual. O que isso quer dizer na prática? Eu, Thiago, tenho um salário de R$10.000, tá? A minha renda anual do salário vai dar ali seus R$120.000. Tá? Desses R$120.000, eu posso aplicar até 12% para diminuir a minha base de cálculo. Tá? Eu vou mostrar um exemplo para vocês no próximo slide, mas assim, ele só faz sentido por conta desse abatimento fiscal. Só que o que acontece? No momento que você for resgatar essa previdência, o imposto ele vai incidir sobre todo o valor acumulado na previdência, porque o governo fala o seguinte: ó, eu estou te dando aqui um benefício, que é você poder ter esse abatimento fiscal. Só que no momento que você for resgatar a sua previdência, o imposto ele vai incidir sobre o total acumulado. Tá? Ninguém dá nada de graça, não existe almoço grátis. Então, ele te dá esse benefício. Já o VGBL, ele é um produto que ele não permite você ter a dedução fiscal, tá? Só que ele é um fundo de investimento, tá? Só que no momento que você for resgatar essa previdência, o imposto, ao invés dele incidir sobre o total acumulado, o valor que você contribuiu mais rentabilidade, ele vai incidir somente sobre a rentabilidade. Ou seja, o valor que você contribuiu, ele vai estar todo lá. Ele não vai incidir imposto sobre ele. Sobre a rentabilidade, sim. Você começa a pagar no momento que você for resgatar. Tá? A definição ela é bem simples. Tá? Então, PGBL, quem faz a declaração completa e quer ter o abatimento fiscal. VGBL, declaração simplificada. Tá? Então, a regra é essa. Então, esses são os dois modelos de plano que vocês podem contratar hoje no mercado brasileiro. Tá? Alguma dúvida nisso? Posso seguir já para o próximo? Tranquilo. Beleza. Boa. Então, aqui está um exemplo do PGBL, tá? Aquele exemplo que eu passei para vocês. Ó. Uma renda anual de 120 mil. Tá? No primeiro exemplo, na primeira coluna ali, é uma declaração simplificada, ou seja, o cliente ele não fez uma contribuição no PGBL. A base tributável dele foi de 103 mil. Tá? E 200, ele vai ter um imposto de renda devido de 17.900. Tá? Já na coluna do meio, é uma declaração completa, tá? Sem o PGBL, tá? Onde a base tributável dele vai ser de 112.200, tá? E ele vai ter um imposto devido de 20.400. E aqui já na última coluna, a declaração completa com a Previdência, com o PGBL. Então, esse mesmo cliente ele vai ter a renda de 120 mil, ele faz 14.400 de PGBL, de contribuição anual, tá? E a base tributável dele diminui, que é os 120 mil menos os 14.400. E ela passa a ser uma nova base de 97.800, tá? E o IR dele passa a ser de 16.400. Então, nessa diferença aqui, vocês vão ver que tem a diferença aqui de 1.472 por conta do PGBL. Além de você conseguir acumular recurso, você tem esse ganho fiscal. Tá? Ah, Thiago, eu posso ter 10 PGBLs, 10 VGBLs? Pode. Você pode ter quantos você quer. O seu limite do PGBL para a dedução fiscal é de 12%. Tá? Então, você pode, se você tiver 12 PGBLs, 1%, faz uma contribuição de 1% em cada, pode, sem problema nenhum. Só que só faz sentido nesse teto dos 12%. Tá? Segundo ponto de atenção, tá? O tipo de plano você não pode mudar ao longo do tempo. Você pode até parar de contribuir nesse plano e iniciar um novo plano. Tá? Comecei com PGBL, depois não faz sentido mais para mim contribuir no P, eu vou contribuir no VGBL. Você pode abrir sem problema nenhum. Você não pode mudar, mas você pode abrir um novo. O segundo ponto de atenção é a tributação. Tá? Existem dois modelos de tributação. É a progressiva e a regressiva.
A tabela progressiva, ela é a tabela idêntica do imposto de renda. Tá? Então, ela começa lá no 0 e vai até 27,5. Ela leva em consideração o valor que você vai estar resgatando da sua previdência. Então, eu vou dar eu fiz um exemplo aqui, acumulei na minha previdência 22, na verdade, resgatei da minha previdência até 22.847. Isso ela vai cair. O que a seguradora faz? Como ela não sabe qual é o quanto você vai ter de imposto, porque isso daqui, esse resgate, ele vai somar com a sua renda bruta anual, sempre. Então, como a seguradora ela não sabe o quanto vai ser a sua renda acumulada do ano, ela vai tributar 15% na fonte. Então, o que é isso? Se for PGBL, eu for resgatar lá 22.847, a seguradora, desses 22 mil, ela já tributa, come 15%. Você, pô, Thiago, por que isso? Porque ela não sabe em que alíquota você vai cair no momento que você for realizar a sua declaração de imposto de renda. Então, ela já trava esses 15% e lá na sua declaração de imposto de renda, quando você for ajustar, você vai ver se realmente você pode restituir esse valor ou se você vai ter que pagar esse valor. Se for acima de 55.976, você vai ter que pagar essa diferença, que são os 12,5%. Porque lembra que a seguradora ela já te reteve 15%? Então, você vai ter que pagar essa diferença de 12,5%. A progressiva, eu vejo muita gente no mercado indicando progressiva. Assim, eu, particularmente, eu não acho ela tão vantajosa, comparando com a regressiva. Tá? A tabela regressiva ela é uma tabela exclusiva do plano de previdência. Tá? Então, assim, é uma tabela que, ao invés dela levar em consideração o valor que você resgata, ela leva em consideração o teu tempo de contribuição no plano de previdência. Então, assim, quanto mais tempo você deixar, menor vai ser a sua alíquota de imposto. Então, ela é uma tabela que ela começa nos 35%, tá? E ela decresce 5% a cada 2 anos. Então, iniciei meu plano de previdência. Coloquei lá um exemplo, R$10.000. Esses R$10.000, depois de 2 anos, eles vão sair de 35 para 30. Passaram-se mais 2 anos, vai para 25. E aí, depois de 10 anos, esse recurso ele tende a 10%. Tá? Aí você fala assim, pô, Thiago, mas eu iniciei um plano de previdência que eu contribuo R$100 por mês. Como é que funciona isso? Cada recurso que você contribui, ele vai estar entrando sempre na alíquota de 35%. E com o passar dos anos, esse recurso ele vai diminuindo de alíquota. Então, você, lá em, sei lá, daqui a 20, 30 anos, você vai ver que você vai ter recurso praticamente em todas as alíquotas, desde que você continue contribuindo mensalmente. Então, assim, o que a seguradora faz no momento de um resgate? Se for um resgate parcial, ela sempre vai tirar o que está mais tempo no plano. Tá? Se for um resgate total do recurso, ela vai fazer uma média de todas as contribuições e das alíquotas e vai botar uma média de imposto e você vai pagar esse imposto. Se for o PGBL sobre o total acumulado, se for o VGBL sobre a rentabilidade. Lembrando que a tabela progressiva e regressiva você pode escolher tanto para P quanto para V. Tá? Por isso que eu falo que é uma opção sua. Eu já vi clientes que te contrataram no banco, o cliente não sabia o porquê que ele tinha um PGBL, ele não sabia o porquê que estava numa tributação. E aí, pensa num cenário do seguinte, um cliente que ele tem lá 1 milhão, tá, em previdência. Ele trabalhou a vida inteira dele, acumulou 1 milhão. Tá? Só que na hora que ele foi contratar o plano dele, ele botou no PGBL e na progressiva. Ou seja, esse cara passou a vida inteira, não utilizou o benefício fiscal, que era o do PGBL, né? E está na tabela progressiva. Ou seja, esse cara ele vai tomar de imposto 275 mil. Só de imposto. Direto para o governo. Então, assim, é uma coisa que a gente fala, cara, se ele tivesse
de repente, tido uma assessoria melhor no momento da contratação, ou não, você está pensando nessa previdência ao longo prazo, cara, e você faz a declaração completa, então a gente poderia ter direcionado esse cliente, ele poderia ter tido 100 mil de imposto. Então a gente está falando aqui só de diferença no modelo de contratação de 175 mil de imposto, de diferença. Tá? Então, assim, por isso que eu falo, vocês têm que ter muita atenção no momento da contratação. Tá? Tiago, eu contratei um plano no banco há 5 anos atrás, não tinha ciência disso, meu plano ele é VGBL progressivo. Eu posso mudar hoje para regressiva? Pode. A progressiva é o único modelo de tributação que pode ser alterado. Tá? Então, você pode mudar de progressiva para regressiva. Só que vai começar a contar um novo prazo a partir de agora. Tá? Então, você tem acumulado lá 50 mil numa previdência. Na progressiva, você mudou para regressiva, a partir de agora, esses 50 mil vão cair ali na alíquota de 35%. Tá? Regressiva, eu posso mudar da regressiva para progressiva? Não. A tabela regressiva ela é definitiva. Tá? Tiago, o meu pai tinha uma previdência e iniciou a previdência, colocou 100 mil reais e, infelizmente, ele faleceu com, sei lá, 2 anos de plano, 1 ano de plano. Tá? No momento que você é o beneficiário, no momento que você for resgatar esse recurso, o imposto ele não vai incidir em cima dos 35%, ele vai em cima de 25%. Tá? Então, assim, tem esse benefício para resgate sucessório, tá? Até 6 anos. E ali você vai estar travado na alíquota de 25%. De 6 a o resto, pode-se dizer assim, você vai obedecer aqui as alíquotas de 6 a 8 anos, 20%, de 8 a 10 anos, 15%, e acima dos 10 anos, 10%. Tá? Então, tem esse benefício para um plano que acabou de ser contratado e, infelizmente, o proponente faleceu. Tá? Então, esse é o segundo ponto de atenção. Primeiro, tipo de plano. Segundo, a tributação que vocês vão optar. Tá? Alguma dúvida? Tem alguém aí? Tá de boa. Pelo que eu entendi, então, que você falou, só faz sentido fazer um PGBL, P de pato, se eu tiver uma dedução de até 12%. Não faz sentido eu botar acima de 12% no PGBL, é isso? Perfeito, exatamente. O raciocínio é isso. Tá, beleza. Tá. Benefícios do produto, tá? Aí eu vou mostrar para vocês a flexibilidade que tem um produto de previdência, tá? Primeiro, a flexibilidade de alterar os beneficiários a qualquer momento. Tá? Então, eu contratei um plano de previdência, eu posso indicar qualquer pessoa para ser meu beneficiário. Não precisa ser da minha família. Se eu quiser indicar amigo, amiga, amante, a seguradora ela vai pagar para quem está indicado na proposta. Tá? Então, em relação à sucessão, a previdência ela é boa porque ela já tem um recurso direcionado. Tá? Previdência ela não entra no inventário. Então, assim, é um dinheiro que você consegue deixar para o seu beneficiário sem aquela burocracia de ter que abrir um inventário, esperar anos e anos para liberar o recurso. Não. Ocorreu o falecimento do proponente, o beneficiário ele vai pegar a informação, a proposta, a pólice, vai na seguradora e fala, seguradora, eu sou beneficiário, vai te pedir algumas informações para que comprovem isso, tá? E a seguradora vai pagar para quem está direcionado na proposta. Tá? Transferência de patrimônio em até 30 dias, que é justamente esse pagamento do resgate. A seguradora ela tem um prazo de até 30 dias para acreditar esse recurso na conta do beneficiário. Tá? Tchau. Oi, pode falar. É obrigatório você declarar o beneficiário na hora que fechar? Não, não é obrigatório. O que a seguradora ela vai utilizar? Se você não colocou ninguém, o recurso ele vai ser pago para os seus herdeiros legais. Tá? Então, no seu caso, se você tem uma previdência, bate na madeira, faleceu, a seguradora ela vai pagar para os seus 2 meninos, cada um com o seu percentual igual, né?
e para sua esposa, que são os seus herdeiros legais. Tá? Beleza. Em relação ao ITCMD, como o Fernando já bateu na parte de vida lá, alguns estados ainda estão com isenção de ITCMD, tá? Então a previdência em alguns estados ainda faz sentido, tá? Mas isso tende a cair. Tá? A gente já viu jurisprudência em diversos, o Fernando já bateu muito em cima desse do ITCMD, que é um nicho que ele viu que é uma oportunidade do produto para ele poder encaixar a vida. E aí é até um ponto que eu ia falar com vocês. Vida e previdência, eu brinco muito com o Fernando no dia a dia, porque assim, ele tem a pegada comercial dele, eu tenho a minha, mas assim, a gente concorda que são produtos complementares, tá? A previdência, hoje, você consegue iniciar um plano de previdência com R$100. O produto de vida, nesse modelo que a gente atua, nem sempre a gente vai conseguir oferecer para o cliente um produto com essa qualidade com R$100. Tá? Então, assim, são produtos complementares, eles não substituem um ao outro. A previdência você vai acumular recurso, vida você vai proteger seu patrimônio, pode-se dizer assim, e deixar para os seus beneficiários. Tá? Vai ter que são complementares, porque a previdência só vai funcionar com o tempo, né? Se você botar lá hoje R$100 e amanhã acontece alguma coisa com você, só você tem R$100. O seguro de vida, ele traz esse tempo a valor presente. Então, se eu fizer um seguro de vida, por exemplo, de R$100 mil, eu faço uma previdência de R$100, se eu faleço, a minha família vai receber R$100 mil do seguro de vida, mais os R$100 que eu botei na previdência. Vai chegar um momento que a minha previdência já vai ter R$100 mil. Pode ser que eu não precise mais do seguro. Eu vou lá e cancelo o seguro. Então, elas são bem complementares nesse sentido. Exatamente. Hoje é o treinamento de previdência, viu, Brito? Obrigado. Não, eu já fiz uma conversa antes, que eu falei, se fala qualquer coisa, a treta tá armada. Tenho dúvida. Pode falar. É a mesma dúvida do treinamento de vida, porque o que acontece? Se o proponente falece e ninguém da família tem ciência sobre a apólice ou sobre o valor que era depositado, a seguradora avisa os familiares? Não, ela não avisa. Ela não avisa. Tá? Por isso que é sempre bom você ter... na maioria dos casos, a seguradora ela não tem nem ciência que o proponente faleceu. Tá? A seguradora, ela, diferente do banco, ela não tem nenhum botãozinho lá que informe, o seu participante faleceu. Então, pode acontecer, sim, do recurso ficar lá, se não avisar ninguém, ele pode ficar lá rendendo o resto da vida e ninguém ir atrás desse recurso, tá? Então, sempre, por isso que é bom, que eu converso, né, assim, com o cliente, sempre tenha uma pasta, alguma coisa onde você tenha tudo organizado, que é o seu seguro de vida, seu auxílio funeral, o seu plano de previdência. Então, assim, tenha tudo separado, justamente se você não quer passar essa preocupação para os seus beneficiários no futuro, cara, tem uma pastinha organizada, de fácil acesso, onde todo mundo vai conseguir pegar todo o histórico, porque senão é aquela correria que a gente sabe, liga para um, liga para o outro, tem como me ajudar? Será que tem plano de previdência? Será que tem um seguro de vida aí perdido? E a gente só pensa nisso no momento que acontece, infelizmente. Tá? Mas o conselho que eu dou é: tenha tudo organizado. Se vocês não querem deixar problema para os familiares de vocês, tenha tudo organizado. Tiago, se você falou aí que a seguradora não sabe quando acontece o falecimento, enfim, quer dizer que o beneficiário pode escolher, teoricamente, quando pegar esse recurso, né? Ele não tem que pegar assim que o cara falece. Não, ele pode escolher, ele pode pegar a qualquer momento, tá? Se ele quiser deixar essa previdência rolar lá por anos e anos, ele pode chegar daqui a 10 anos e falar assim, eu sou beneficiário dessa. Se ele acha que faz sentido ele manter esse plano de previdência, ele pode, sem problema nenhum. Ele não é obrigado a resgatar com os 25% de imposto lá. Ele pode deixar isso ao longo do tempo e deixar esse recurso chegar a 10%. Entendeu? Então, assim, ele pode ter acesso a qualquer momento. Aí, outro ponto aqui de sucessão. Pode falar, Salvo. E ele pode, esse beneficiário, fazer outros depósitos?
Não, e isso fica restrito. Por quê? Aquela previdência, ela tem que partir do proponente. Tudo é em relação a ele. Da mesma fonte, é isso? Exatamente, da mesma fonte. Então, assim, ele não pode aportar novos valores lá, mas ele pode manter esse recurso lá e resgatar, entendeu? Entendeu? Ou seja, só vai entrando, só vai tendo juros, né? Só vai ficar rentabilizando, é perfeito. Entendi. Você acha viável deixar? Seria legal Assim, fazer mais um aporte, né? O ponto é o seguinte, Salva, pensa no imposto, tá? Lembra que eu te falei assim, um cara, ele iniciou um plano com 100 mil reais, faleceu no primeiro ano, esse imposto ele sai de 35 e vai para de 25. Só que você fala, cara, eu não estou precisando desse dinheiro agora, para que eu vou tomar esse imposto de 25%? Eu vou deixar esse recurso lá e depois de um tempo eu vou conseguir resgatar com 10%, se tiver na regressiva, entendeu? Entendi, perfeito. Então, nesse caso aí, Thiago, fiquei com uma dúvida agora. Ele sai de 35 para 25, certo? Certo. E ele chega em 10% depois de 10 anos, quer dizer que a cada 2 anos ele cai 5%. Beleza? Perfeito. Então ele já perdeu, ele deixou de passar 4 anos. Ele antecipa 4 anos. Nesse caso, o beneficiário tem que esperar só 6 anos para frente para conseguir a alíquota de 10? Ou tem que manter os 10 anos iniciais? Não. Ele pode, a partir do momento que o proponente faleceu, ele automaticamente, o plano dele já saiu da alíquota de 35 e já foi para 25. Mas então, se a seguradora não sabe, como é que ele vai sair? Fala? Desculpa. A seguradora não sabe que ele morreu, como é que ele vai sair? Ué, no momento que você for resgatar a sua previdência, você vai ter que informar que o cara morreu, perfeito? Sim. Então, a seguradora, nesse momento, ela vai dar a tag. Se não avisar, segue como se fosse um plano normal. Se você avisou, aí você levar a documentação e aí comprova que tantos anos ele foi falecer. Que ele faleceu, o atestado de óbito ou qualquer coisa do gênero, que vai dizer, o plano dele, ele faleceu aqui. Então, a partir desse momento, esse recurso foi para 25. Conta-se mais 6 anos e esse recurso ele vem para a alíquota de 10, entendeu? Entendi. É um benefício que o produto dá em relação ao resgate. Ele ajusta esse prazo quando entrega a documentação, basicamente. Perfeito. Tá bom, beleza. Possibilidade de resgates periódicos. O que é isso, tá? A gente está na cabeça com aquele negócio, a previdência, só vou olhar lá no longo prazo e eu vou ser obrigado a contratar uma renda junto a uma seguradora. Não, você não é obrigado a contratar uma renda. Você pode programar resgates. O que é isso? Você tem lá o seu plano, tá? Eu quero programar resgates todo mês. O que eu oriento aos clientes? Eu tenho lá 1 milhão na previdência. Eu vou pegar esse recurso, vou dividir em 2 certificados, porque existe uma carência de 60 dias entre resgates. Tá? Então, eu me programo para o quê? No primeiro mês, eu resgato de um certificado, no segundo mês, eu resgato de outro certificado. Então, eu vou intercalando esses 60 dias, entendeu? Eu não vou ter que ficar esperando, resgatei uma, espera 60 dias, resgato mais uma. Não, eu divido o recurso em 2 certificados, em 2 planos idênticos e vou programando resgate. Tá? Você não é obrigado a contratar renda. Existem vários tipos de renda. Mas é muito comum que a galera fale o seguinte, se eu contratar uma renda vitalícia, quando eu falecer, o recurso fica para a seguradora, existe uma modalidade que sim. Acumulei 1 milhão em previdência. Contratei uma renda, tá? A seguradora me pagou 1 mês. No segundo mês, se eu venho a falecer e a minha contratação foi puramente renda vitalícia, esse recurso ele fica para a instituição, seja banco, seja seguradora independente. Tá? Então, por isso que é importante também você ou programar os resgates, tá? Porque em caso de falecimento desses resgates, o restante vai para o seu beneficiário indicado na proposta. Entendeu? Contratação de renda, não. Você deixa de ter aquela previdência e aí você tem um contrato com a seguradora dizendo, eu não tenho mais 1 milhão, eu tenho uma renda vitalícia que eu vou receber todo mês lá de X mil reais. Entendeu? Então, por isso que em caso de falecimento, esse recurso ele fica para a instituição. Mas existem outros tipos de renda que
se vocês tiverem dúvidas, a gente pode conversar num outro ponto. Tá? Benefício, Brito, tá vazando um som como se fosse uma música. Não, mas não é seu, não. É de alguém. Dá uma olhada aí para mim. Benefício tributário. Tá? Como eu te falei, a Previdência é o único produto que tem a tabela regressiva. Nenhum outro produto tem essa tabela. Ela é exclusiva. Que é, depois de 10 anos, o seu recurso tende a 10%. Não possui come-cotas. Tá? Eu não sei se todos sabem o que é o come-cota. Quando você investe num fundo de investimentos, tá? Aí falando fora Previdência, existe o come-cotas, que é cobrado anualmente, tá? Que é um imposto, é um imposto, pode-se dizer assim, que é um IR cobrado em cima do investimento, da cota que você tem. Tá? Então, assim, eu tenho um produto de renda fixa, R$100.000. Todo ano você vai perder um percentual desse recurso, mesmo sem ter resgatado, sem nada. Só rendendo. Isso é para todos os produtos, todos os fundos de investimentos. Tá? Então, assim, comparando a Previdência não tem come-cota. Então, você colocou o seu recurso lá, ele vai ficar rentabilizando ao longo dos anos e você só vai se preocupar com o imposto no momento que você for resgatar. Tá? É uma antecipação de imposto, né, o come-cotas? Exatamente. E um outro ponto que ainda, comparando um pouquinho Previdência privada com fundo de investimento, Previdência privada você consegue ter débito em conta e pagar via boleto bancário. Fundo de investimentos, você tem que fazer uma TED da sua conta para a conta da corretora de investimentos, para aí sim essa corretora de investimentos aplicar esse recurso no fundo que você escolheu. Entendeu? Então, tá aí mais um ganho da Previdência. Tá? Segundo ponto, o fundo de investimentos, qualquer movimentação que você faça, eu quero tirar de um renda fixa e colocar no multimercado. Você paga imposto. Qualquer movimentação. Previdência, você tem a flexibilidade do seguinte, eu estou com um fundo de renda fixa, daqui a 2 dias, 5 dias, eu quero mudar para um fundo multimercado, você faz a portabilidade e você não paga IR sobre isso. O teu histórico de IR, ele é todo migrado junto, entendeu? Então, assim, mais um benefício de Previdência em cima de fundos de investimentos, tá? O abatimento fiscal nas aplicações de PGBL, tá? É um diferencial do produto de Previdência, tá? E aí eu já acabei me antecipando que é a mudança de fundo sem pagar IR. Mesmo tá? de Então, instituição assim, para instituição? Mesmo de instituição para instituição. Você não paga IR. Se você tem uma Previdência no banco, eu quero fazer uma portabilidade para uma seguradora, eu vou pagar IR sobre isso? Não. Você não está resgatando. O IR só incide em cima de resgate e não em cima de portabilidade. Tá? Então, esse é um diferencial do produto de Previdência também. Além dessa facilidade de contribuir. Previdência hoje, com R$100, você consegue entrar num plano de Previdência. Fundo de investimento, você não tem fundo de investimentos com entrada de R$100. E nem tem essa facilidade de, eu vou ter que acumular aqui 500, 1.000, para poder iniciar um plano. E, além disso, se você não tiver desconto de TED, esse tipo de coisa, você já entra perdendo um recurso, porque você paga TED de transferência. Então, toda aplicação que você faz para a corretora, você vai pagar uma TED em cima disso. Então, você já entra perdendo um recurso. Tá? Então, esse é a principal diferença entre Previdência, o benefício da Previdência versus fundos de investimentos. Tá? E aí, vai ter gente que vai falar, porra, Thiago, mas eu conversei com um amigo meu que ele falou que fundos de investimento rende muito mais do que Previdência. Cara, até um tempo atrás, eu até concordaria com ele, mas o mercado ele tem mudado bastante e eu vou explicar para vocês para frente o porquê disso. Tá? Alguma dúvida? Aqui de boa. Não, perfeito, irmão. Agora, os perfis de fundo, tá? Primeiro ponto de atenção é tipo de plano, POV, tributação progressiva ou regressiva, tá? E agora o seu perfil de investimento, tá?
eu posso dizer que na pandemia eu conhecia várias pessoas que eram agressivas, tá? Só que na pandemia todo mundo ficou rapidinho conservador. Por quê? Quando está ganhando, porra, bolsa 120 mil pontos, os fundos bombando, tudo lindo. O mercado só ganha. Todo mundo, não, eu quero ganhar cada vez mais, quero cada vez mais rentabilidade. Veio uma pandemia, que era uma coisa que ninguém estava esperando, teve fundo que perdeu 40%. Teve 40% negativo. Então, um cara que era super agressivo no perfil dele de investimento, ele fala, cara, mas como isso? Eu estou perdendo 40% do meu valor. Pô, cara, você não era agressivo? O agressivo é tanto para o bem quanto para o mal. Entendeu? Então, assim, é uma coisa que até a gente falava que antigamente, antes da pandemia, a gente já falava, ó, o agressivo ele é agressivo até a primeira rentabilidade negativa. Eu tenho certeza que a pandemia acabou com muito perfil agressivo, tá? Teve muita gente que falou, cara, eu não vou botar o meu dinheiro assim porque eu não sei o que pode acontecer. A gente não sabe qual vai ser, até quando vai essa pandemia. Ninguém ainda não saiu uma vacina, a gente ainda não tem expectativa de nada. Então, assim, o mercado, hoje, ele é especulação pura. Tá? Fernando, Rafael, Jesse, Christian, tá todo mundo aí que eles aplicam, Bruno, que colocam dinheiro em ações. Um dia sai uma notícia que o cara talvez vai fazer alguma coisa, o mercado vai e pum, sobe. Aí, o mercado inteiro. Previdência, porque está todo mundo olhando ali a posição. No outro dia, aquilo que ia acontecer já não aconteceu, cai, o que ele subiu 1, ele cai 3, entendeu? Então, assim, por isso que eu falo, olha bastante o perfil de investimento. Não, cara, eu estou colocando um dinheiro aqui, pô, é um dinheiro que eu quero olhar lá para o futuro para complementar minha renda, eu não quero que isso daqui oscile tanto. Então, cara, coloca num fundo de renda fixa, de repente, no multimercado não tão agressivo. Então, assim, a Previdência hoje ela te dá esse leque de opções. Vocês têm fundo de renda fixa pós-fixado, renda fixa pré-fixado, inflação, multimercados, ação. Então, assim, eu vou falar um pouquinho do perfil de cada um quando chegar na parte das gestoras mais para frente, mas eu estou mostrando para vocês que aquele cara que falava, ó, coloca aqui em fundo de investimento porque você tem muito mais opção de investimentos, não é bem mais, não está bem assim, tá? Então já mudou bastante, já estão vindo outras gestoras que eram gestoras só de fundos de investimentos, estão vindo para o mercado de previdência, justamente que eles viram que é um nicho onde antigamente só tinha um produto do próprio banco ou da própria seguradora. Então os caras falaram, pô, cara, eu vou fazer uma gestão ativa sobre isso, que tem muito dinheiro. Cara, tem muito dinheiro em previdência. Isso está tudo, na grande maioria, atrelado a banco. Lembra que o banco ele tem a maior rede de distribuição? Então, assim, o cara do banco, um cliente senta lá para conversar com ele, ele vai empurrar nele 5, 6 previdências. Eu tive um caso na XP, onde uma senhora sentou para conversar comigo e ela falou, Thiago, eu vou trazer meus extratos para você. Falei, tá bom. Sentei com ela veio com um bolo de papel assim. Aí eu fui olhar, ela tinha 10 PGBLs, 8 VGBLs. Aí eu falei, pô, mas por que você contratou tanto? Ah, o gerente do banco, ele sempre me pedia uma ajuda porque ele tinha que bater a meta dele. Então, olha assim, a venda do banco não é uma venda boa para o cliente, tá? Se você não souber um pouquinho, eles vão te empurrar produto. Seja um PIC, um PAC, PEC, PUC e aí 50 previdências, entendeu? Os caras não sabem nem o que está vendendo. Quer bater meta, pô. Exatamente, entendeu? Então, assim, a nossa venda, Salva, é uma venda muito mais consultiva. Cara, o que você tem? O trabalho, entre aspas, sujo, o banco já fez. Que foi empurrar a previdência, e grande parte das previdências, os fundos são ruins, tá? Empurrar essa previdência nos clientes. O que a gente pega é pegar um extrato, comparar, fazer esse trabalho de assessoria justamente mostrando para o cliente que o cenário é totalmente diferente e que ele pode sim ter a previdência como um investimento. Não é aquele ponto de vou colocar esse dinheiro aqui e vou esquecer, nunca mais eu vou olhar.
vou olhar lá na frente, quando eu tiver 60 anos. Eu vou mostrar um slide para vocês, o impacto disso. Cara, coloquei um dinheiro hoje, daqui a 20 anos, o quanto eu deixei de ganhar. Entendeu? Então, até aqui alguma dúvida? Nesse caso que você deu aí de exemplo, Thiago, dessa senhorinha aí com 20... vários enfim, planos, fala. Vários planos, Como é que você fez? Você teve que cancelar algum? Migrou? Como é que faz sair da situação? Então, o que eu fiz? Eu olhei, todos os planos que eram parecidos, o que é o plano parecido? Tudo P. Eu olhei, todos P. Todos na progressiva. Eu peguei e unifiquei esses valores. Então, de 5 planos P progressivo, ela passou a ter 1. VGBL regressivo, 1. Faz sentido essa senhora, pela idade dela, não fazia sentido trazer o plano que já estava na progressiva para regressiva, porque essa senhora ela não ia ficar mais 10 anos com a previdência dela. Então, a única coisa que eu fiz foi colocar num fundo bom, num fundo com o perfil dela e unificar esses recursos. A cliente ficou com 3 planos. Entendeu? Exatamente. Daquele monte. Ela não sabia nem controlar o que ela tinha de recurso. Ela falou, esse eu acho que eu tenho tanto, esse eu acho que eu tenho tanto. Então, assim, a gente conseguiu trazer para o universo dela, onde ela conseguia olhar tudo certinho. Entendeu? Legal. Agora, o ponto que eu quero passar para vocês é, nem sempre não, a grande maioria das vezes, o que o cara está te oferecendo no banco não é bom. Tá? Não é bom. Então, assim, antes de contratar em qualquer produto, seja previdência, fundo de investimento, PIC, PAC, PEC, POC, cara, estudem sobre o produto, porque às vezes vocês estão literalmente rasgando dinheiro. Tá? Então, na mão na sua bunda. Essa é uma dica também, exatamente. Só para lembrar que está gravando, tá, Périco? É isso que eu ia falar. Então, vamos lá. Agora, Enfatizar é bom. Aí, em relação o produto Previdência, lembra que eu falei para vocês que ele era muito travado, produto só do banco, muita trava. Então, assim, até 2017, não podia ter taxa de performance. Tá? O que é taxa de performance? O fundo ele tem um alvo. Tá? O objetivo desse fundo é dar 110% do CDI. Esse é o alvo do gestor. Se esse fundo ele atinge 140%, em alguns fundos, o gestor ele cobra uma taxa de performance. O que é essa taxa de performance? É justamente, eu estou te cobrando uma taxa porque meu fundo passou muito desse meu alvo. Tá? Então, eu quero sempre trabalhar te trazendo mais rentabilidade. Mas, para isso, eu vou te cobrar uma taxa. Aí você fala assim, Thiago, mas por que eu tenho que pagar essa taxa de performance? Você não é obrigado. Tem fundos que cobram, tem fundos que não cobram. Mas esses fundos que têm essa taxa de performance, eles geralmente tendem a ter uma rentabilidade, porque o gestor está sempre pensando em rentabilidade, pensando em ultrapassar o alvo. Tem fundos que, qual é o seu objetivo? 101 do CDI. Esse cara ele vai ficar comprando um papelzinho ali para ficar dando sempre o 101 do CDI. Ele não vai buscar o 110, 115, 120. Então, até 2017, não tinha essa taxa de performance. A partir dali, fundos de previdência já têm taxa de performance. Tá? Come cotas, que eu falei com vocês, que previdência não tem come cotas. Tá? Existia uma regulamentação de previdência que era obrigado a ter até 20% em título público, em todos os fundos. Tá? Hoje, a gente já tem fundos de previdência que são 100% em ação. Tá? Então, assim, até 2017 tinha essa regra justamente para o cara não colocar a previdência, porque muitas das vezes as pessoas contratam previdência sem saber o perfil do fundo e o cara colocava lá R$100, deu uma pandemia da vida, no de mês seguinte tinha R$10 no fundo do cara, porque o mercado todo derreteu. Então, assim, até 2017 tinha essa você pode aplicar, gestor, mas 20% ele tem que ser em título público, justamente para poder equilibrar essa balança e não dar esses impactos diretos. Tá? Tinha uma limitação de 10% em ativos de variação cambial, até 49% em ação.
Então, nenhum fundo de previdência podia aplicar mais do que 49%, ou seja, 51% desse recurso era sempre renda fixa, tá? Ou seja, então você limita o gestor. O gestor não pode fazer nada de diferente porque ele tem que obedecer aquela regra, tá? Não alavanca, fundo de previdência não pode alavancar, tá? Que fundos de investimento pode. Por isso a exposição um pouco maior de fundos de investimento. Tiago, fala um pouco nesse caso aí de alavancar. O que seria? Cara, então, agora você até me pegou um pouco pelo seguinte, eu não sei na prática como opera a alavancagem, mas pode-se dizer que o gestor pega um recurso, tá? E ele tipo compra uns papéis, utiliza um recurso que não está diretamente ligado no fundo para comprar uns papéis. Então ele alavanca. O que é isso? Ele utiliza um recurso que ele não tem. Pode-se dizer assim. Tá? Então, assim, fundos de investimento, tem muita gestora que utiliza dessa prática. Na Previdência não pode fazer isso. Aí, a partir de 2018, tá? Agora, já pode ter a cobrança de taxa de performance, tá? Come cotas continua isento, não tem. Previdência já pode ter de 20% a 40% em FDIC, COI, fundos de investimento. Então, você dá uma opção, um leque de opções maior para o gestor, justamente para buscar essa rentabilidade. Tá? 10% em ativos de variação cambial não mudou isso. De 70% a 100% em ação. Lembra que eles tinham os 49%? Agora tem fundos de previdência com 100% em ação. Tá? Então, assim, esses fundos de 100% em ação geralmente são para investidores qualificados. O que é um investidor qualificado? Ele tem a partir de um X valor. Tá? Então, o cara tem a partir de 500 mil, ele tem o conhecimento, ele é qualificado para aplicar num fundo 100% em ação. 70%, hoje na nossa grade aqui de produtos, a gente tem produtos com 70% em ação. A gente tem o Verde 70, que é um fundo bom, tem uma oscilação muito boa, assim, e a gente pode entrar nesse fundo com R$300 de contribuição mensal. Tá? E aí continua o ponto da não pode alavancar. Tá? Então, essa é a principal diferença. Por que 2018 vem uma enxurrada de gestora? Justamente por essas mudanças. O gestor, ele viu que ele pode ganhar dinheiro em cima de um plano de previdência, de um fundo de previdência. E que já é uma coisa que é comum no dia a dia as pessoas terem aplicação em fundo de previdência. Seja pela aplicação fácil, pelo banco tá vendendo muito, entendeu? Então, assim, eles viram oportunidades e aí vem uma enxurrada de gestoras. Tá? Tiago, você tem experiência aí com previdência? Na média, quando você pega a previdência aí que é de banco, ele tem qual tipo de rentabilidade e para quanto você leva essa rentabilidade? A diferença é muito grande? Então, falando de produto de renda fixa, tá? Trazendo para valores absolutos, tá? E não vou falar de percentual do CDI, porque depois eu até falo um pouquinho o que é o CDI, né? Pode-se dizer que fundos de previdência tem fundo no banco dando 4% ao ano, 3% ao ano, e aqui com seguradoras independentes esses fundos, isso porque a Selic caiu, né? Mas tem fundos que estão rendendo ali próximo de 6%, 7%, 8%. Então, assim, praticamente você dobra, dependendo, tá? Também não vamos acreditar em tudo, né? Você vai conversar com um assessor, com um gerente, o cara fala assim, vou te dar uma previdência aqui que ela tá dando renda fixa, 15% no ano. Cara, ninguém faz mágica, tá? Então, assim, isso é mentira. Então, desconfie. Mas, assim, o plano dando hoje, no modelo que a gente está atual, dando 6%, 7%, é uma coisa super ok. Tá? Beleza. Só para dar uma acelerada aí, porque a gente está com 50 minutos. Os gestores de previdência, tá? Como eu falei para vocês, no início só tinha banco e a seguradora, Sul América, Mafre, Porto, tudo com gestora própria. Tá? Hoje, o mercado está totalmente pulverizado de gestor. Hoje, a onda do momento é você ter uma gestora de investimento, gestoras renomadas, conhecidas,
vindo para o mercado de previdência. Então, assim, o leque de oportunidade de fundos é imenso, imenso mesmo. Tem mais de 40 gestoras. Eu coloquei algumas aqui mais conhecidas, né? Então, a gente tem a RX, Verde, Alaska, Azequest, Biuna, Leblon, Adam. Aí tem as próprias seguradoras. A Icatu, ela foi pioneira nisso, tá? Que é justamente trazer essas gestoras terceiras, que é a RX, a Verde, a Alaska, que não faz parte da Icatu, mas para distribuir os fundos dessas gestoras. Então, a Icatu, ela foi pioneira. E, por isso, a Icatu ela é comprada hoje com a XP, que é uma dos players maiores do mercado, e a Icatu ela é líder em portabilidade. Ela não é líder em abertura de novos planos, mas ela é líder em portabilidade em cima de Itaú, Bradesco, Banco do Brasil. Então, assim, a Icatu ela tem tanta opção de fundo que hoje portabilidade está tudo sendo direcionada para ela. E a Porto, ela sempre teve a asset dela, né? A Porto Seguro e Investimentos. A Porto ela viu esse movimento que a Icatu fez e também está abrindo gestoras de terceiros. Agora, até quando estava conversando com os sócios, tem acho que 20 dias, a Porto ela abriu 7 fundos de gestoras de terceiro. Então, a Porto hoje ela tem a RX, ela tem Adam, Claritas. Então, assim, está sendo uma tendência do mercado. Porque, assim, o que a gestora faz efetivamente, tá, gente? O cliente contratou um plano, tá? Esse recurso a gestora recebe e ela compra e vende papéis justamente para buscar a rentabilidade desse fundo. E essas gestoras, elas estão só olhando para isso. É tudo gestão ativa. Eles têm performance, eles têm metas de rentabilidade. Então, porque esse é o core business dos caras. É justamente olhar, comprar e vender papel buscando rentabilidade. Os bancos, tem asset. Só que esses caras, o produto de renda fixa, o cara compra, vende um papel e deixa lá. A massa é tão grande de entrada de dinheiro para esses caras que indifere o fundo está dando 80% do CDI ou ele está dando 50% do CDI. Entendeu? Então, assim, essas gestoras mudaram literalmente o mercado de previdência, porque elas movimentaram e estão tirando muito dinheiro dos bancos. Muito dinheiro mesmo, tá? O próprio Itaú, agora ele abriu uma célula do Itaú, onde ele vende gestoras de terceiros. Então, assim, eles estão trazendo para a realidade deles. O banco, para a seguradora independente, o banco perdeu muita grana. Só que, assim, hoje, as seguradoras elas estavam muito preocupadas em rouba-monte, né? O que é o rouba-monte? Pô, o cara fez a portabilidade para a Sul-América, daqui a um mês ele faz a portabilidade, o corretor mudava esse cara da Sul-América para Porto, da Porto para Icatu. E assim, pô, e o banco tá com produtos ruins e recordes atrás de recordes de captação a cada ano que passa, entendeu? Então, assim, hoje o mercado ele é um mar azul assim para se pescar, né? Porque tem muito dinheiro na mesa e muita gente investindo mal, tá? Por falta Então, de informação, né? Falta de conhecimento. Falta de informação, falta de conhecimento, falta de canais de distribuição, tá? Hoje, eu vou te falar que hoje a XP ela só não é maior em previdência que outras instituições ou outros players, Guide, Globus, todos os players do mercado, eles não são maiores porque não tem um canal de distribuição que o banco tem, entendeu? Então, assim, e a gente trazer isso pro nosso dia a dia. Pô, mãe, tio, tia, pô, lá na corretora a gente trabalha com previdência, a gente tem os melhores produtos do mercado. Pô, faz uma cotação, é igualzinho automóvel, gente. É cotar. Cota sem compromisso. A única coisa que a gente precisa é o nome do fundo que o seu pai, sua mãe, seu tio, seu vizinho. Cara, tem muita gente investindo mal. Então, assim, hoje a gente tem a plataforma onde a gente consegue fazer tudo online, a gente consegue mostrar todos os comparativos para os clientes. Então, assim,
estimulem isso. Eu acho que a minha função aqui é estimular isso em vocês, e vocês têm que disseminar isso para o convívio de vocês, entendeu? Faz muito sentido você ter hoje um plano de previdência. A previdência social é aquele buraco que ninguém sabe aonde vai parar. Tá? Então, assim, para você acumular um recurso, tem muita gente que guarda o dinheiro na poupança. Gente, poupança está dando 0,3, 0,4. Fundo de previdência, você vai ter fundo aí que você vai ter 2, 3% ao mês, dependendo do perfil de investimento. Entendeu? Olha quanto dinheiro vocês estão deixando na mesa. Então, assim, olhem, quem tem no banco... Mano, a Nath tinha acabado de pedir, velho. Não vai ficar colocando esse negócio. Tá aberto aí. Seu cabeçudo. Segura aí agora, que é... Foi mal. E aqui, nesse slide aqui, eu estou mostrando para vocês, olha o impacto da rentabilidade na aposentadoria, gente. Aqui é um cliente, tá? Que ele aplicou 100 mil reais, tá? 100 mil reais. A rentabilidade dele, na linha amarela, está de 6% ao ano. E a linha cinza está de 5% ao ano, tá? Cara, a gente fez um valor a futuro, isso, com a rentabilidade projetada. Cara, 26% em 25 anos. Olha o valor que o cliente deixou na mesa. 81 mil reais, 81.500. É o mesmo recurso, tá? Só que ele está num fundo onde dá 6% e o outro fundo dá 5%. Se fosse comparar, então, com a caderneta de poupança, então ferrou, né, meu irmão? Ah, não, aí eu estou comparando fundo, Ed. Comparar poupança, vocês vão ver que vocês estão rasgando dinheiro. A poupança, você perde o valor de compra do seu dinheiro. Ao longo dos anos, você vai perder o valor de compra. Então, assim, é surreal. Olha quanto dinheiro na mesa, é o mesmo recurso. Aqui o cara não colocou mais dinheiro nenhum. Ele botou 100 mil e deixou. Ao longo de 25 anos. A diferença é de 1%, gente. Olha o impacto. Isso, além de outros pontos, que é a taxa de carregamento, que também eu vou falar rápido para vocês o que é a taxa de carregamento. Então, assim, comparem o plano, não deixe o plano parado. Não vou olhar minha previdência e nunca mais vou olhar só isso quando eu for me aposentar. Se fizer isso, vocês estão rasgando dinheiro igual esse nosso amigo aqui na simulação. Entendeu? Então, deem valor ao dinheiro de vocês. Entendeu? Cada 1%, 0,5%, 2%, cara, isso faz muita diferença ao longo prazo. Tá? Então, assim, um dos pontos, até para acelerar um pouquinho, da Globus aqui, tá? A portabilidade, totalmente sem burocracia. A gente abre um cadastro na seguradora, pega o extrato do cliente, faz o processo todo online. Eu vou mandar a proposta para ele, ele vai dar uma assinatura eletrônica online, já vai direto para a seguradora faz a comunicação por banco. Ele não precisa conversar com o gerente, não precisa avisar gerente, nada disso. O processo é todo online. A própria seguradora já avisou, o fulano de tal, ele está portabilizando o recurso dele para a gente. Então, libera o recurso do cliente. O banco vai liberar o recurso do cliente. Tá? Aí aqui está as facilidades para o cliente, que é assinatura digital, portabilidade de contratação, acompanhamento de portabilidade. Cara, eu tenho praticamente 15 anos de mercado só da parte de previdência, só olhando isso. Então, eu já sei o que dá de certo, o que dá de errado. Praticamente eu já vi de tudo, tá? Nessa parte de previdência. Então, eu acompanho todos os processos, tá? Aportes e resgates digitais. O que acontece? Para você aportar, num determinado mês, Thiago, eu coloquei 100 reais por mês. Num determinado mês sobrou uma grana aqui. Eu posso colocar na Previdência? Pode. Você pode ir lá, a gente gera um boleto ou gera um aporte do valor que você quer. É um aporte esporádico. Você não é obrigado a botar 1.000 reais por mês. Você pode começar com 100, 200, 300 reais e num determinado mês sobrou uma grana a mais, veio um PLR ou qualquer coisa, você pode aplicar. Você está guardando, você está investindo no teu futuro. Tá? Extrato. Cara, o acesso das seguradoras é igualzinho ao acesso nosso do celular do banco. A seguradora tem um aplicativo, você tem uma assinatura eletrônica, você entra, consegue visualizar rentabilidade, informações do plano de beneficiário,
Então, isso tudo também é fácil. O banco hoje ele não te oferece nada diferente do que uma seguradora pode te oferecer ou do que a Globus pode estar te oferecendo, tá? E acompanhamento de rentabilidade do fundo. Eu desenvolvi um material onde eu passo para todos os nossos parceiros, que é justamente... Eu vou até pedir licença para vocês e mostrar aqui para vocês. Que é um guide de previdência. O que é esse guide? Tá? Todo mês eu entro, faço esse material aqui onde eu mostro as informações do plano, o nome do plano, CNPJ, a taxa de administração, o valor para a entrada e a rentabilidade desse fundo. Tá? Então, eu mostro a rentabilidade do mês, eu mostro a rentabilidade do ano, 12 meses, 24 meses, 36 meses. Então, assim, todo o acompanhamento é feito. Tá? A gente não tem uma área de previdência aqui, temos por ter. Não é. A gente tem uma área de previdência tão boa ou melhor do que essas outras plataformas que são gigantes. O ponto é canais de distribuição. Hoje, o meu impacto ele é muito menor do que uma XP, do que uma Guide. Por quê? Porque os caras lá têm milhares de pessoas vendendo, falando de previdência por eles. Hoje aqui nós temos nós e os sócios. Por isso que eu acho que é papel do colaborador da Globus participar do treinamento, de todos os treinamentos, não só de previdência, mas como de vida, como de outros produtos, e justamente vender o que a gente, o nosso dia a dia. Que é justamente, a gente tem solução para previdência, a gente tem solução para frota, a gente tem solução para seguro de automóvel, para seguro de vida. Então, cara, é papel nosso. A dor de dono e o papel de dono não é só para o nosso trabalho, e sim vender, ajudar as outras áreas, é o nosso produto, é o nosso futuro que está aqui. Entendeu? Então, assim, vocês têm que vender isso. Tem que vender. Cara, lá na minha corretora tem uma área de previdência. Pô, tu não quer fazer uma portabilidade? É legal isso, sabe? Porque você vai criar relacionamento com pessoas não só para falar de coisas legais, como coisas de relacionamento de trabalho também. Isso faz diferença, entendeu? Então, assim, vocês têm que trazer isso para o dia a dia de vocês também. Porque aí vocês realmente vão ver como é legal. Cara, eu comemoro aqui, os caras ficam me sacaneando, eu comemoro toda a portabilidade que eu faço. Porque é difícil você chegar para o cliente, convencer um cliente. Eu não sou um player, a Globus não é um player gigante de previdência. Mas quando eu trago um cliente aqui de 1 milhão, porra, olha a confiança que esse cliente está depositando no nosso trabalho. Entendeu? Realmente, cara, essa corretora é legal, faz um acompanhamento. Tem muito cliente que vem com a gente porque eu todo mês eu tenho um atendimento exclusivo com esse cara. Eu converso com ele sobre cenário, sobre rentabilidade, eu mostro extrato. Isso no canal do banco ou no canal de uma grande seguradora, ele vai entrar numa vala comum. E aí ele prefere fazer com a gente. Por quê? Porque aqui ele vai ter um atendimento. Eu não tenho uma grade tão grande quanto de um banco, quanto de uma corretora de investimentos, entendeu? Então, assim, tem espaço para todo mundo e cabe a gente, cada vez mais, vender essa ideia para o nosso cliente final. Tá? Tiago, e vale falar também que... Tá ouvindo aí? Pode falar. E vale falar também que agora, que por causa dessa redução de juros, o CDI está praticamente igual à poupança, né? Então, vai ter muito cliente migrando para a Previdência, aí uma opção mais de renda variável, essas coisas, até com um modo de proteção e tentar ganhar alguma coisa também, né? Exatamente. Então, assim, com a queda da Selic, o CDI ele tende a acompanhar a Selic. Tá? Então, cada vez mais os produtos de renda fixa eles vão ficar com uma margem cada vez mais estreita. Tá? Pouca rentabilidade. Então, assim, bem próximo a uma poupança da vida. Então, assim, a ideia é a gente trazer esse cliente e mostrar para ele, você quer colocar em renda fixa? Pô, super te apoio, mas pode acontecer isso, isso, isso. O seu recurso ele pode ficar muito próximo da poupança. Agora, a gente tem uma estratégia que, de repente, a gente coloca parte em renda fixa, parte em multimercado, para buscar um pouco melhor a rentabilidade, para equilibrar a carteira. Tudo isso é conversado com o cliente perfil. O cliente não vai procurar a gente e falar... Tem cliente que não sabe nem que uma corretora de seguros trabalha com produto de previdência, porque não é uma coisa comum.
Hoje, os corretores tradicionais, eles não trabalham com produto de previdência. Então, assim, o nosso é um diferencial. A Globus, ela tem um leque de produtos imenso, e previdência é um deles, entendeu? Então, conto com vocês aí na ajuda de falar com o cliente, buscar clientes novos, passar essa ideia da previdência, o quanto é importante para uma aposentadoria ou para um objetivo mais à frente, entendeu? Vocês têm alguma dúvida? É isso. Dúvida aqui. Pode falar. Em relação a que você falou agora, vamos botar uma parte da tua previdência em renda fixa, uma parte em multimercado. Na mesma conta dá para se fazer isso ou você tem que abrir uma conta em separado? Não, na verdade a gente abre cada fundo, fica tudo abaixo do mesmo CPF, tá, minha saca? Fica tudo abaixo do mesmo CPF, só que o cliente ele vai visualizar isso em 2 fundos distintos. Ele vai visualizar o valor dele numa parte de renda fixa e parte do recurso no multimercado, mas tudo dentro de uma mesma conta, tá? Mas com fundos distintos. Segmentado, né? Pode-se dizer assim. Licença, Thiago. Nesse exemplo que você passou aqui, essa taxa de administração, ela é anual? A taxa de administração, boa pergunta, Mauro. A taxa de administração é cobrada anualmente, tá? Só que ela é diluída em 12 meses, tá? Então, todo mês esse cliente ele é cobrado um percentual dessa taxa de administração, tá? Aí vocês vão falar assim, pô, Thiago, eu tô vendo aqui que tem fundos que tem taxa de administração de 2% e fundos com taxa de administração de 0,8%. Aí tu fala, pô, vou botar no 0,8% que é melhor. Não necessariamente. Assim, geralmente os fundos com taxa de administração maior são fundos que têm uma gestão mais ativa, tá? E fundos que multimercado, são fundos que precisam realmente ter o gestor atuando o tempo todo. Fundo de renda fixa tem uma taxa menor porque a grande parte deles é título público, então o gestor ele tem pouco trabalho no dia a dia daquilo ali. Mas você vai falar assim, pô, Thiago, você prefere um fundo que ele te cobra 2%? Lembrando que essa taxa de rentabilidade e taxa de administração, ela é livre, é líquida da rentabilidade. Essa rentabilidade é líquida da taxa de administração, tá? Isso aqui já é rentabilidade líquida, já descontando essa taxa. Você prefere um fundo que te cobre 2%, mas ele te entregue 20% de rentabilidade, ou você prefere um fundo que te cobre 1%, mas ele está te entregando 10%? Thiago, eu prefiro pagar mais para o gestor e ter um retorno maior, entendeu? Então, tem cliente que a gente fala que o cliente é taxeiro, né? Que ele só olha a taxa. Não, eu quero mais baixo, mais baixo, mais baixo. Mas a taxa mais baixa não é garantia de que você está num produto bom. Não é garantia. Tá? Produto de renda fixa é sempre ali 0,7% a 1%. Se tem fundo de renda fixa que está te cobrando acima de 1%, cara, não tem o porquê, pode-se dizer assim. Tem fundos bons no mercado que cobram ali até 1%. Fundo multimercado, cara, geralmente vai variar aí de 1,5% a 2,5%. Tem gestoras que cobram 2,5%, além da taxa de performance, tá? Então é isso. A taxa de administração é anual e diluída meses. Você praticamente nem vê isso no teu extrato. Certo, perfeito. Obrigado, Thiago. Valeu. Boa. Mais alguma dúvida, pessoal? É isso. Não, bacana, mandou bem. Cara, eu acho que assim... Mandou muito bem, irmão. Eu vou interromper, vou finalizar aqui.